Fala, perdidos, beleza, cara? Tô aqui de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo da série Biografia, onde a gente conta a história aí dos modelinhos que fizeram sucesso no Brasil e no mundo. E antes da gente começar o vídeo, cara, você já sabe, não é inscrito no canal? Aproveita e se inscreve aí, pode comentar o que você quiser comentar, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Se não segue a gente nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição, vai lá e segue tudo para você não perder nada do que rola no universo do Perda Total. Bom, e quem é a estrela desse vídeo de hoje, da série Biografia, cara? É ele, o amado e odiado Ford Escort. O Escort foi um carro que fez relativo sucesso no Brasil, teve ali uma série de versões, uma série de motores, indo do 1.0 CHT até o AP 2.0, mas ele nunca fez tanto sucesso quanto os concorrentes, principalmente quanto os irmãos da Volkswagen. Mas, cara, apesar daqui do Brasil o Escort ser um carro meio termo, um carro ali que tem os fãs, mas tem também a galera que odeia de coração, no mundo ele deixou uma marca muito maior. Você pode não saber, mas o nome Escort foi usado numa série de carros que, na maioria das vezes, não tinha nada a ver um com o outro. O primeiro Ford a ter Escort no nome, cara, era uma perua, e ela era derivada do Ford Anglia. Se você já acompanha a gente por aqui, você lembra que no vídeo do Ford Ka a gente já falou sobre o Anglia, que nada mais é do que aquele carro voador do filme do Harry Potter. O Ford Escort 100E era perua derivada do Anglia e foi fabricado entre 1955 e 1961. Bom, e a história do Escort, de fato, daquele Escort, do carro que veio para o Brasil, começa em 1967. O Ford Escort MK1 foi lançado na Irlanda e no Reino Unido, e depois foi oficialmente apresentado para o mundo como substituto do Ford Anglia no Salão de Bruxelas de 1968. O primeiro Escort, cara, fez muito sucesso na Europa, e ele era concorrente do primeiro Opel Kadett, que é o pai do nosso primeiro Chevette. O Escort MK1 era oferecido nas versões sedã com 2 portas ou 4 portas, perua com 2 portas e perua furgão. Para equipar o primeiro Escort, a Ford usou a família de motores Kent, que você também se lembra que a gente comentou sobre esses motores lá no vídeo do Ford Ka. O motor mais fraco oferecido no Escort MK1 era um 4 cilindros 0.9, que era vendido em alguns mercados, entre eles o italiano, e um 1.1 4 cilindros de 41 cavalos e 70 Nm de torque. O mais potente era o 4 cilindros 2.0 de 101 cavalos e 135,5 Nm de torque. Apesar de ter sido um carro exportado para vários mercados no mundo, incluindo Ásia, Oriente Médio até Oceania, esse Escort MK1 infelizmente não veio aqui para o Brasil, visto que na época a Ford aproveitou a aquisição da Willys do Brasil e lançou um projetinho que a Willys tinha em parceria com a Renault, que a gente conhece como Ford Corcel. A segunda geração do Escort europeu foi lançada em 1974 e era ali basicamente o MK1 com aquele famoso tapa. Além de design atualizado, o Ford Escort MK2 contava com ligeiras melhorias mecânicas e também na carroceria, visando padronização de produção e redução de custo. As opções de motor e câmbio foram mantidas e as opções de cabine eram semelhantes ao MK1. Durante os anos que o MK2 foi oferecido, ele ganhou ligeiras melhorias ali, alguns facelifts, e se consagrou nos rallies. Mas aí a década de 70 chegou ao fim e a gente estava vivendo uma verdadeira revolução no mercado automotivo. Estavam saindo de cena aqueles carros grandes com motor dianteiro e tração traseira, como era o caso do Escort, e estavam chegando hatch com construção monobloco, com motor transversal e tração dianteira. Na Europa, o grande expoente dessa nova geração dos carros era o Volkswagen Golf de primeira geração. Então a Ford decidiu que o Ford Escort MK3 seria um carro global, seguindo as tendências do que tinha de mais moderno para a época. Para o desenvolvimento desse carro, foi montada uma força-tarefa entre a Ford dos Estados Unidos e a Ford da Europa, que se juntaram para projetar esse novo Ford do futuro. Só que as duas equipes divergiam em uma série de soluções, o que acabou culminando em 2 carros parecidos, mas bem diferentes, que é o Ford Escort MK3 europeu e o Ford Escort de primeira geração americano. Então, para a gente poder caminhar aqui no vídeo, a gente vai separar aqui a história do Escort, vamos continuar com o europeu e depois a gente volta para falar mais do americano. Em 1980 era lançado o Ford Escort MK3, que era um carro completamente diferente, contava com motor dianteiro, transversal, tração dianteira, suspensão independente nas 4 rodas e estreava também o inédito motor Ford CVH, que é o antecessor dos motores Zetec. Nas opções de carroceria foram adicionadas versões hatchback de 2 ou 4 portas e conversível de 2 portas, além da perua, que ganhou também a opção 4 portas.
Aqui cabe um parêntese, cara. Quando a gente fala de Escort hatchback, é exatamente o Escort que veio para o Brasil. Ele é um tipo de hatchback que muita gente chama como notchback ou liftback. Qual que é a principal diferença? Quando você olha à primeira vista, ele parece um coupé 2 portas, ou um coupé 4 portas, ou até mesmo um sedã com porta-mala reduzido. Por que isso? Porque ele é um 3 volumes. Quando a gente fala 3 volumes, o que a gente quer dizer? Quer dizer que tem ali o primeiro volume na frente do carro, que tem aquela altura do capô. Depois a gente tem um segundo volume, que é a cabine em si, onde você tem as portas, o habitáculo. E um terceiro volume, que é onde fica o porta-mala. Um hatchback, por definição, ele tem 2 volumes, ele não tem um porta-mala pronunciado. Então por que o Escort não é um sedã, e sim um notchback ou um liftback? Porque quando você abre a tampa do porta-mala, o vidro traseiro sobe junto, tá? Por isso ele não é um sedã. Pode perceber, sempre que você tem um sedã e você abre o porta-mala, o vidro traseiro fica no lugar. Isso por quê? Porque o porta-mala é um volume completamente separado da cabine, o que não acontece no Escort de primeira geração que a gente teve aqui no Brasil, que é o Escort MK3 europeu. O Escort MK3 manteve a evolução do seu antigo motor 1.1 e perdeu os motores 2.0 nas versões mais potentes. Mas não fique triste, meu amigo, esses motores 2.0 foram substituídos nas versões esportivas pelo 1.6 CVH turbo de 132 cavalos. E o Escort europeu também contava com uma versão a diesel com motor 1.6 aspirado. Esse modelo Ford Escort MK3 ele sobreviveu até o ano de 1986, quando ele teve um ligeiro facelift e chegou o Escort MK4. O Escort MK4 era tão parecido com o MK3 que internamente na Ford ele recebeu o mesmo codinome, Erika, do MK3, só que com a adição do numeral 86, referência ao ano de seu lançamento. O MK4 manteve os motores a gasolina e ganhou 1.7 4 cilindros a diesel. Em relação aos câmbios, o MK4 contava com as mesmas opções do MK3, incluindo a caixa automática ATX de 3 marchas. Poucos anos depois, o Ford Escort MK4 foi o primeiro Ford Escort a ganhar a transmissão automática CTX, que nada mais era do que uma CVT do tipo mais simples possível, similar ao que foi empregado na década de 80 e 90 no Fiat Uno e no Fiat Tipo na Europa. O Ford Escort MK3 e o MK4 eram carros muito elogiados na Europa por conta de sua dinâmica, de seu conforto e construção. Só que todo veículo com suspensão independente nas 4 rodas tem elevado custo de produção, o que acabou fazendo a Ford dar uma guinada no projeto do Escort MK5. Em 1990, a Ford mudou completamente o conceito do Escort no lançamento do MK5, que tinha foco maior nas vendas e menor na modernidade. Era um carro completamente novo e aposentou a suspensão traseira independente. O MK5 foi o primeiro Escort a usar os motores da família Zetec, incluindo 1.6 de 90 cavalos e 1.8 que variava de 105 a 130 cavalos. Também ganhou o maravilhoso, lindo demais, motor 2.0 Cosworth Turbo de 227 cavalos, que equipava a versão RS Cosworth. O Ford Escort MK5 foi um carro muito criticado, ganhou alguns prêmios de pior carro do ano na Europa e também veio aqui para o Brasil, onde ele é conhecido pela alcunha de Escort Sapão. Em 1995 foi lançado na Europa o último Escort, que foi o MK6. O MK6 era um MK5 bem atualizado tanto no design da carroceria quanto no interior. Em relação aos motores, o MK6 podia ir do sofrível 1.3 Endura de 60 cavalos e 101 Nm de torque até o 4 cilindros DOHC de 150 HP e 190 Nm. Na versão a diesel ele podia ter 1.8 Endura turbo ou aspirado com 90 HP ou 60 HP. Em 1998 foi lançado na Europa o Focus. Claramente lançado para ser o sucessor do Escort, o Focus e o Escort conviveram em alguns mercados até 2003, incluindo o Brasil. E em 2003 o Escort europeu saiu das fábricas para entrar na história. Agora a gente rebobina a fita, volta um pouco para falar sobre o Escort americano, aquele que foi desenvolvido junto com o MK3 europeu. Nascido do projeto do carro global da Ford, o Escort de primeira geração americano tinha como objetivo aposentar o Ford Pinto nos Estados Unidos. Ford Pinto, se você não conhece, além do trocadilho óbvio, era aquele carro que a Ford desenvolveu que poderia pegar fogo, inclusive explodir, quando sofreu uma colisão traseira. O Escort de primeira geração americano e o MK3 europeu não compartilhavam nenhuma peça de carroceria, mas eles eram derivados do mesmo projeto. O irmão americano era um pouco maior em comprimento e em largura do que o europeu,
mas também tinha tração dianteira, motor transversal e suspensão independente nas 4 rodas. Nos Estados Unidos, o Escort de primeira geração não tinha versão conversível, nem perua de 2 portas e nem a furgão. Esse carro ficou no mercado até 1991. Para o lançamento do Escort americano de segunda geração, a Ford, a exemplo do que aconteceu na Europa com o MK5, decidiu mudar completamente o projeto visando redução de custo e aumento nas vendas. A exemplo da Ford na Europa, em 1991, a matriz americana decidiu dar uma guinada no projeto do Escort, só que, para isso, resolveu usar como base o Mazda 323. Na época, a Ford era dona de 25% da Mazda e já tinha usado os carros japoneses como base para o Mercury Tracer e para o Ford Laser. O Ford Escort de segunda geração teve acrescida a sua linha a versão sedã de 4 portas, que era baseado no Mazda Protege. O Escort de segunda geração, cara, parecia muito com o Taurus do início dos anos 90, que é o Taurus daquele filme do Robocop, o Taurus que antecedeu aquele Taurus arredondado. As opções de motores iam do 1.9 CVH de 88 HP e 146 Nm até o moderno 1.8 BP Mazda de 127 HP e 155 Nm. Esse era o motor do famoso MX-5 Miata. Em 1997, a Ford deu uma evoluída no Escort e lançou a terceira geração. Ainda baseado nos Mazda, a terceira geração trazia poucas mudanças em relação à segunda. O design ficou um pouco mais arredondado, atualizado com o que a Ford estava praticando no mundo na época. A maior mudança aconteceu em 1998, quando foi lançado um cupê esportivo do Escort, chamado de Escort ZX2. As opções de motores iam do 2.0 4 cilindros CVH SPI 2000 de 110 HP e 169 Nm, ou o 2.0 de 4 cilindros ZTEC de 143 HP e 198 Nm. Esse que era a única opção de motor para o cupê esportivo ZX2. Perdendo força no mercado, em 1999 o Escort americano perdeu sua versão perua, em 2002 ele perdeu a versão cupê, ficou no mercado ali há alguns anos, sendo oferecido exclusivamente para frotista, como locadoras de carros. Fechando o caixão tanto do europeu quanto do americano, é hora a gente falar de onde? Aqui do Brasil, cara. No início dos anos 80, o nosso mercado estava começando a receber alguns veículos modernos muito tardiamente. Esses veículos não eram simplesmente importados, eles eram nacionalizados de um jeito meio na gambiarra, como aconteceu com o Fiat Uno. E a Ford não queria ficar para trás, resolveu trazer para cá o Escort MK3, que já estava na Europa há 3 anos. O Escort foi inicialmente lançado aqui em 83 nas versões Notchback e conversível, ambas só com 2 portas. Como não poderia deixar de acontecer, a Ford deu uma de Ford no lançamento do Escort e, em vez de trazer para cá o moderno motor CVH, ela resolveu colocar no Escort a antiga família CHT que equipava o Corcel, inclusive no esportivo XR3. Em 1987, o Escort perdeu aquela carinha do MK3 com aquela lanterna traseira escadinha e recebeu o facelift do MK4 europeu. A atualização de design foi muito bem recebida e teve a grande sorte, já em 1989, de receber os motores da Volkswagen por conta da parceria da Auto Latina. Então o Escort passou a contar com um AP 1.8 que poderia ter 90 cavalos no Escort normal ou 99 no XR3. Em 1993, chegou por aqui o polêmico MK5 ou o nosso Escort Sapão. O Sapão foi o primeiro Escort nacional a ter injeção eletrônica na versão XR3. Uma injeção eletrônica bem polêmica, diga-se de passagem. No CHT, a única mudança foi o nome, já que ele deixou de ser chamado de CHT e passou a ser chamado de AE. Em 1996, com o fim da Auto Latina, a Ford decidiu trazer para o Brasil o último Escort, que era o MK6 europeu, que aqui no Brasil ficou conhecido como Escort ZTEC. O Escort ZTEC era importado da Argentina e, finalmente, a Ford resolveu não utilizar o CHT, trazendo o carro para cá com o moderno 1.6 ZTEC Rocan de 95 cavalos, e o ZTEC 1.8 de 115 cavalos. Em 2000, a Ford lançou o Ford Focus no Brasil, inicialmente só com o motor ZTEC 2.0, e ele conviveu ali lado a lado com o Escort até 2003, quando o Escort também deu adeus às ruas brasileiras. Mas aí você que é fordeiro, você que é autolatineiro e escorteiro, tá pensando assim, mas e o Verona? Você não vai falar do Verona? Bom, vamos lá, a história do Verona. Cara, a partir do Escort MK3 na Europa, a Ford começou a oferecer uma versão sedã de 4 portas alongada do Escort. Esse carro na Europa era chamado de Ford Orion. O Ford Orion MK1 é um carro que a gente não teve aqui no Brasil, mas em 1986 foi lançado o Ford Orion MK2, que era derivado do Ford Escort MK4 e acompanhava as mesmas mudanças sutis no design.
Esse carro, Ford Orion MK2, deu origem ao nosso Verona, com a diferença que, aqui no Brasil, ele era oferecido somente com 2 portas. Já a segunda geração do Verona, que era o sedã do nosso Escort sapão, era exatamente o Ford Orion MK3. Ele perdeu a opção de somente 2 portas, e aqui no Brasil, logicamente, ele usava o Volkswagen AP como motor. Já para a terceira geração do Escort nacional, que era o MK6 europeu, a Ford resolveu acabar com o nome Verona e chamou o Escort Sedã de Escort Sedã. Mas, meus amigos, o Escort não morreu, apesar de eu achar que era melhor ter deixado o nome enterrado. Em 2015, a Ford lançou para os mercados chineses e, no Oriente Médio, o Ford Escort. Considerando que o Escort foi um nome que a Ford escolheu para batizar um produto moderno, isso é uma heresia. O Ford Escort de 2015 é basicamente um Ford Focus de segunda geração, ligeiramente modificado. Esse carro foi lançado com um Sigma de 4 cilindros, que aqui no Brasil foi usado no Ka e no Fiesta, até 2018, quando ele sofreu um facelift bem ligeiro e ganhou um 1.5 3 cilindros Dragon. Em 2021 esse carro ganhou um novo facelift, acompanhando a identidade visual da Ford e segue à venda até hoje. Bom, agora falando do que eu tive de contato com o Escort. Cara, eu tive pouco contato com o Escort até a última geração do modelo. Eu lembro quando eu era criança, meu pai usou um MK4, lá, a segunda geração no Brasil, durante um breve tempo. Era um Hobby 1.6, que tinha motor CHT. Eu achava aquele carro muito legal, mas a minha referência de carro na época era um Corcel 2, então é aquela viagem no tempo que de vez em quando a gente fala aqui, né? Mas em 2014 eu me mudei para Brasília, precisava comprar um carro e não tinha muito dinheiro. Então eu separei ali meus 10 mil reais e caí nos anúncios da internet. Acabou que atravessou meu caminho, cara, um Escort 98 Zetec de 4 portas, só que não era sedã, era o hatch, né, o notchback, branco, GL, só tinha como opcional direção hidráulica, e no anúncio dizia que ele tinha 89 mil quilômetros originais, então eu paguei para ver, fui ver o carro. Bom, ele era o único dono, tá? Comprei ele do primeiro dono. Ele realmente parecia ter 89 mil quilômetros originais, só que ele estava com os bancos encapados, uma capa azul muito feia. O chão do carro estava completamente tomado de lixo, jornal, papelão, segundo dono, para proteger o interior do carro. E ele estava com escapamento modificado. Mas vocês me conhecem, eu sou meio doido, paguei para ver e comprei o carro. A primeira coisa que eu fiz foi trocar a correia dentada, porque o Zetec, na época, ele tinha uma fama no Brasil assim de não pegar retífica. Na época, algumas pessoas diziam que dava para fazer retífica usando pistão de Santana. Enfim, né? Eu tinha muita preocupação daquele motor quebrar, então comprei e troquei a correia dentada. Arrebentei com as capas de banco, o que revelou para minha surpresa o interior muito bom, cara, completamente original. A forração do banco era simples, tá? Não é aquela forração aveludada, mas estava muito bem cuidado, o assoalho muito bem cuidado. No interior, o que estava realmente triste era o forro do teto, que estava solto, então em altas velocidades entrava um vento ali, o forro ficava, sabe, meio assim, esvoaçante, o que rendeu esse carro o apelido de tenda árabe. Eu usei esse carro durante 1 ano e meio, zerei o odômetro, tá? Ele só marcava 100 mil, então ele virou 0 km de novo. É um carro que estava um pouco complicado, cara, porque o dono morava numa chácara e chegou ao ponto, como ele não tinha ar-condicionado, ele tinha um espaço muito grande onde ficaria a evaporadora do ar-condicionado. E o cara criava galinha. Então algumas galinhas fizeram um ninho, onde ficava a evaporadora do ar-condicionado do Escort. Eu descobri isso como? Quando eu ligava a ventilação do carro, entrava no carro um cheiro de granja danado, e de vez em quando voava uma pena de galinha e dava na minha testa. Aí um belo dia eu fui investigar por que descobri que tinha um ninho de galinha usado ali, logo atrás do ventilador. Além disso, toda a elétrica do carro, todo o chicote elétrico do carro ficou suscetíveis aos roedores, rato, se você é leigo, entrarem ali e darem aquela ruída no isolamento dos cabos. Então o carro tinha uma série de panes elétricas, tá? De vez em quando ele queimava um fusível e tal, queimava um sensor e acabava me deixando na mão. Agora, meu filho, quando andava, esse carro era uma delícia. O Zetec é um motor maravilhoso, cara, maravilhoso. O câmbio é muito bem escalonado, os engates são precisos e o carro tinha mais de 15 anos quando eu estava com ele. O motor é elástico, sem ser bobo em baixa, tá? Esse carro dava 105 km por hora de segunda marcha, cara. Ele só realmente deixava a desejar no freio. Eu não sei se o freio era subdimensionado, eu não sei se aqui no Brasil a Ford vendeu esse carro com freio diferente, mas o freio era fraco pro carro. O consumo dele era legal, eu arrancava desse carro em Brasília, tá? Em Brasília. 12 km por litro, andando tranquilo. Era um carrinho que me servia muito bem,
mas ele não tinha ar-condicionado e ele tinha essas panes elétricas que me assustavam um pouco por conta da manutenção ser um pouco mais puxada para a época. Então eu resolvi trocar ele. Hoje eu acho que eu fiz uma besteira, porque eu vendi ele para comprar um carro que me deu muita dor de cabeça e que eu detestava. Mas fazer o quê? De vez em quando a gente dá uns tropeços desse na vida, né? Hoje, cara, tá cada vez mais difícil você encontrar um Escort inteiro. Primeiro porque os de primeira geração e a segunda geração vendidos no Brasil, eram carros frágeis para o nosso terreno, tá? E é uma época que a galera não curtia muito da manutenção, então o cara comprava um Fusca, que passava por cima de qualquer porcaria e andava com folga na suspensão, ou ele comprava um Escort com suspensão independente que perdia alinhamento na traseira. Então a galera ficava um pouco revoltada com esses carros. Já a terceira e quarta gerações, eles não venderam tanto quanto as primeiras e eles não tinham apelo popular. Não tinha Escort sapão hobby. Então eles brigavam com carros que eram mais estabelecidos no mercado, que não sofriam tanto preconceito, como Cadete e Gol quadrado. Vale a pena comprar um Escort usado? Cara, eu acho que até vale, tá? Se você quer fazer um projetinho para pista, são carros muito bem acertados, tirando ali as duas últimas gerações, que são eixos de torção atrás, então complica um pouco, mas mesmo assim são carros bem acertados. Usam motores muito interessantes, principalmente o Zetec, então você pode ali com uma certa facilidade fazer um swap e colocar um Zetec em qualquer Escort que vendeu por aqui, por conta dele ter saído na Europa com esse motor e aqui no Brasil nas versões futuras. E são carros muito confortáveis, cara. São carros que não estão tão valorizados assim, tá? Ainda vão valorizar, mas infelizmente cada vez mais raros. Bom, galera, esse foi o vídeo sobre o nosso querido Escort. Espero que você tenha curtido, beleza? Deixa aí no comentário, deixa a gente saber o que você achou. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com seus amigos aí, com todo mundo, beleza? Não segue a gente nas redes sociais? Todos os links estão aí na descrição, vai lá e segue a gente para não perder nada do que rola no universo do Perda Total. Agradecemos muito a audiência de vocês e até a próxima. Valeu!